Manual do Covarde. Fracassa o fim do mundo. Se o golpe contra a presidenta mulher teve seus momentos cinematográficos e teatrais, houve também a apoteose musical, ou se poderia dizer circense, por ter como palco o STF. A posse de Carmen Lúcia na presidência da corte foi um autêntico baile de máscaras. Lá estavam, sorridentes, diversos personagens da política, das artes e da militância revolucionária, que haviam guerreado furiosamente contra o impeachment. Processo presidido coincidentemente pelo próprio STF, provedor dos quitutes que os revolucionários agora saboreavam numa boa. Detalhe picante: o convescote no Supremo se deu menos de 2 semanas após a deposição de Dilma, ou seja, foi o primeiro golpe fraterno da história, absolutamente democrático, republicano, culminando numa grande festa entre golpistas e golpeados. Pena que isso o New York Times não viu. A solenidade teve até uma seresta de Caetano Veloso para Carminha, a mesma Carminha que tinha feito sucesso com o brado, aspas, cala a boca, já morreu, ao derrubar a censura sobre biografias autorizadas defendida pela turma de Caetano Veloso. Enfim, o pessoal da MPB, que queria censurar livros e barrar um processo legal de impeachment, 2 causas sepultadas dentro do STF, estava agora exatamente ali, dentro do STF, e se divertindo a valer. O Manual do Covarde adverte: não faça julgamentos precipitados. Há total coerência na ação desses personagens. Você que é um amador, aguarde a lição número 3 para entender toda a beleza da coreografia. O fato é que a rave dos mascarados ficou mais animada com a mulher sapiens fora do palácio. Ela nunca ficaria realmente à vontade com a fantasia de presidenta, gerenta, governanta, etc. Sentia como se tivesse roubado o figurino de alguém, e todo o elenco sofria com aquelas máscaras de governistas do contra. Os primeiros poderosos oprimidos da história, uma máscara dessas pesa. Pena que o título do filme não foi esse, mas foi o que aconteceu. Dilma afundou o país e foi à praia. Menos de um mês depois de enxotada do governo, não podendo mais pedalar as contas do contribuinte, ela apareceu pedalando sua bicicleta em Ipanema. Foi ao Leblon e voltou tranquilamente sem sobressaltos, como se estivesse roubando a Petrobras. É claro que, se não fosse o trabalho formidável da resistência cenográfica, com toda essa gente famosa e estridente embelezando a lenda do golpe, a ex-despachante da quadrilha não poderia pôr nem um pezinho na rua. O passeio à beira-mar não era uma homenagem ao traficante de mesmo nome, mas eles não precisavam disso para estrelar as páginas policiais, enquanto Dilma pedalava. A Polícia Federal providenciava a prisão de seu ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Não teve problema algum. O teste da nova garota de Ipanema, cada tempo tem seu ícone, foi um sucesso mesmo assim. Ou seja, caminho livre para investir a fortuna roubada numa guerrilha de oposição contra o poder do homem branco, especialidade da casa. Mas quem cairia de novo nesse truque, pergunta você, depois de tudo que a Lava Jato já mostrou? Depois de todos os flagrantes de uso da suposta bondade para abusar do povo, como padres pedófilos da política? Resposta: caso você repita essa pergunta tola, o corretivo previsto no manual é a leitura de uma ata de assembleia do PSOL, no original e na íntegra. Enquanto isso, deguste a cena. Um comitê de resistência ao golpe de Estado ocupou o Canecão, a casa de shows carioca desativada, para dali disparar petardos culturais em defesa de Dilma, a musa dos intelectuais. Foi de arrepiar. Pergunta impertinente e fora de hora: por que o Canecão, palco histórico da música brasileira e internacional no coração do Rio, estava fechado por quase uma década? Tire as crianças da sala, porque os generais de estrelinhas vermelhas mandaram fechar, ainda no governo Lula, fingindo defender a universidade pública, titular do terreno,
dos capitalistas gananciosos e show business. Resultado: o templo da música virou um criatório da dengue, mais um túmulo da revolução imaginária do PT, o anjo exterminador. Infelizmente, os artistas e intelectuais da resistência democrática só notaram o golpe contra o Canecão quase 10 anos depois, coincidentemente, quando o PT teve que largar o osso. A coincidência cultural dos heróis foi aplaudida de pé pelo mosquito da dengue. Se contentam com pouco esses mosquitos. Eles precisavam ver um show internacional, como o que a ONU daria logo depois em prol da nova garota de Ipanema. Quando o Brasil foi às ruas pedir gentilmente ao governo petista que desencravasse os caninos do seu pescoço, afinal, 13 anos de sangue já era um estoque e tanto. Se deu nos bastidores o esperado. A banda não estelionatária do país começou a reunir suas ideias. Surgiu daí um plano a ser oferecido ao sucessor de Dilma, batizado de Ponte para o Futuro. Um nome pomposo para a descupinização da casa. Tratava-se basicamente de reorganizar as contas públicas, resgatando-as do moderno sistema de assalto partidário e desenvolvendo-as ao Estado. Esse grande anexo do PT que agora voltaria a ser só a representação da coletividade. Assim como Itamar Franco fez com a equipe do Plano Real, Michel Temer aceitou o plano e chamou os técnicos para executá-lo. Uma das medidas centrais era a criação de um teto de gastos para os governos, cortando a alegria das pedaladas, contabilidades criativas e outras doces irresponsabilidades fiscais da Disney Lula. Aí a ONU gritou. Assim como o Papa Francisco e o New York Times, a Organização das Nações Unidas já vinha expressando preocupação com os acontecimentos no Brasil, ou seja, com a perseguição cruel à quadrilha indefesa do PT. Para piorar, no que os picaretas simpáticos perderam o poder, os indicadores de inflação, juros, câmbios e risco passaram a melhorar rapidamente, culpa de uma equipe técnica sem o menor charme de terceiro mundista. Como soltar papers salvacionistas de Genebra com uma gente chata dessas organizando tudo? Pau neles. A emenda constitucional do teto de gastos, a PEC do teto, ajudaria a cortar o derrame de dinheiro público pelas gestões demagógicas. E aí o caldo entornou. Mexeu com a demagogia, mexeu com a ONU. Às vésperas da votação da medida no Congresso, surgiu uma declaração do relator especial das Nações Unidas para a extrema pobreza e os direitos humanos, Philip Alston, alertando que a PEC do teto iria elevar, os níveis de desigualdade em uma sociedade já extremamente desigual. Cirúrgico. A lamentar apenas o fato de que, nos 13 anos em que o PT acabou com a desigualdade das contas públicas, jogando todas no buraco, produziu a maior recessão da história e empobreceu democraticamente a sociedade inteira. Alston estava de férias. Quem também voltou de uma licença de 13 anos foi a relatora especial sobre direito da educação da ONU, Colborne Boliberry. E voltou com tudo. Foi logo avisando que a PEC ameaçava o direito das crianças brasileiras irem à escola. Sentiu a pegada? Como se diz na diplomacia de várzea, se é para bater, da cintura para cima é tudo canela. Não tem problema você fingir que uma medida de organização orçamentária vai prejudicar a infância pobre, se isso render boa mídia. E, convenhamos, essa infância pobre está num país lá na ponte que partiu, e você não tem nada a ver com isso. A Organização das Nações Unidas não tinha tempo a perder. Com os guerreiros da lenda terceiro-mundista, quase todos a caminho do xadrez, o humanismo de gabinete corria sérios riscos. Nessas horas, o mundo teme o pior. Um imenso contingente de burocratas da salvação abandonados em Nova York, sem um único realce comovente para soltar, engolindo em silêncio aqueles banquetes fartos e intermináveis. É muito sofrimento.
Foi assim que a ONU aderiu à campanha contra a PEC do fim do mundo, apelido criado pela Quadrilha da Resistência Democrática e perfeito para a entidade internacional divulgadora oficial do Apocalipse. No fim das contas, para a imensa frustração dessa gente sofrida e empanturrada, a PEC foi aprovada e o fim do mundo ficou para a próxima. Ver lição número 3. Agora você verá como se faz um apocalipse de verdade e entenderá que não é fácil desmontar um presépio de pobres coitados, que tem um cheque especial do tamanho da Petrobras. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.